Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Amós. O dia por aqui tá muito bonito. Eu tentei levar a gente lá para baixo, lá para piscina, mas não foi possível. Tinha gente lá. E ter gente nem sempre é um problema, né? Vocês já viram que eu sou um pouco sem vergonha. Não, brincadeira. Eu tenho vergonha, mas enfim, eu aproveito para compartilhar a mensagem. Mas ela tava com a música bem alta. Aí eu falei, vou sair, não vou pedir pra mulher abaixar. Não vou constrangê-la. Nem posso, né? Na verdade, não pedir pra mulher abaixar e nem ficar lá falando alto enquanto ela tá tentando ouvir a musiquinha dela. Então, enfim. É isso, mas tudo tem um propósito, foi bem bom, assim. Depois eu já aproveitei e fiz um monte de coisa lá embaixo. Enfim, é isso. Domingo, iniciando aí a semana, tentando conter o meu cabelo. É isso, vamos começar orando. O capítulo de hoje, enquanto eu tava lendo, ele mexeu muito comigo. Espero que mexa com você, amém? Desde já, te peço, deixe a sua curtida, seu comentário, que mais encaminha para alguém que você, acha que precisa ouvir essa mensagem. E é isso, vamos começar. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana. Colocamos diante de Ti, desde já, Deus, cada um desses dias. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor se faça presente, para que nós possamos honrá-lo e adorá-lo, Deus. Desde já te entregamos as nossas primícias, Deus. Sabe, Paizinho, às vezes não somente o nosso sacrifício, o nosso dinheiro, as nossas finanças, né? Mas o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer os nossos pensamentos, o Senhor quer a nossa devoção, o Senhor quer, sabe, Deus, que tudo nosso seja consagrado ao Senhor, sabe, Pai? E é isso que eu pretendo, eu busco, sabe, Deus, fazer e passar aqui, para que isso seja uma realidade em cada dia das nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos momentos de lazer, de estudo, enfim, na nossa igreja, em todos os lugares. Deus, o Senhor não nos chamou para ser qualquer um, mas para ser alguém do qual os dons, sabe, Deus, existe um DNA específico na vida de cada um, para que cumpra algo com as características de cada um de nós. Então, usa-nos, Deus, usa-nos aonde o Senhor quiser e nos abençoe, e nos ajude, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que assim seja feito. Em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti a minha vida, a leitura do capítulo de hoje. Te peço, fala através de mim, Espírito Santo de Deus. E é isso, em nome de Jesus. Amém? Bora. Nossa, tá um calorão. Meu Deus, esse sol deve estar uns 30 graus já. Então vai dizer assim, gente. O Senhor Deus diz: o povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei de Edom, queimando até virar cinza. Por isso, eu vou pôr fogo no país de Moabe, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Queriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados e som de corneta, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe. Eu, Senhor, falei. O Senhor Deus diz: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los.
Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu nome santo. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles, usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês e vocês vão ranger os dentes como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão e não escaparão com vida, nem os que fugiram a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora suas armas e fugirão. Eu, Senhor, estou falando. Então, é esse o capítulo 2 de Amós. No capítulo passado, a gente viu o Senhor ali falando a respeito das nações, né? O castigo que ele iria dispensar em cada nação e por que ele faria aquilo. Então, aqui no capítulo passado, a gente viu sobre a Síria, Filisteia, Tiro, Edom, Amon. E Edom, Amon e Moabe, a gente sabe, Edom são os descendentes ali de Esaú, Amon e Moabe são os descendentes de Ló. Então Amon recebeu o castigo no capítulo passado e aqui nesse capítulo 2 vai falar sobre Moabe. Moabe foi o segundo filho de Ló, né, que teve ali. E aí, enfim, construíram toda a sua nação, mas aquele povo era cruel e o Senhor vai dizer que eles profanaram o corpo do rei Edom, queimando até as cinzas. E por mais que aquele homem fosse ruim, não fosse não fizesse o que, enfim, Deus mandasse, não adorasse a Deus, isso era uma desonra tremenda, porque todo rei merecia ali ter seu, né, a menos um rei muito ruim, que nem Jezabel, que foi comida ali pelos cachorros e tal, né? Jezabel, com quem ela era casada? Eu esqueci, mas enfim. Mas até isso, né, o rei, enfim, o que tinha pego o poder ali, que o Senhor tinha, né, dado o poder ali, ele vira e ele fala, mas mesmo assim, sabe, recolha o resto dessa mulher e dá um sepultamento digno para ela, porque ela era filha de rei. Então, isso para eles era assim, tipo, rei, né, tinha que ter ali o seu funeral, né? Seu funeral não, mas seu sepultamento digno de um rei, né? Não precisa ter todas as honrarias, mas também não podia ser feito isso. E o rei de Moabe, então, queimou o rei de Edom até as cinzas. Então, isso foi muito cruel. O Senhor olhou isso subiu como cheiro terrível às narinas do Senhor. E ele falou, eu vou castigar Moabe por causa disso também, né, gente? Além de várias outras coisas que Moabe também fez, principalmente com o povo de Israel e de Judá. E aí, a gente segue adiante e agora vai falar sobre os castigos de Judá.
e de Israel. E de Judá vai falar assim: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Todos os outros têm um motivo assim, caraca, velho, esse daí rasgou a barriga das grávidas, esse outro torturava as pessoas a ponto de passar com carros com pontas de ferro, né, em cima das costas das pessoas, né? É a ilustração que a Bíblia nos mostra. O outro, que mais? Levou como prisioneiro a região, o outro fez ali uma traição sem tamanho. Todos os outros têm o motivo assim, caraca, isso mesmo, Deus, acaba com eles. Aí aqui vira e fala assim: vocês desprezaram as minhas leis e os meus mandamentos. Aí fala: Deus, nem fiz tanto assim. Cara, era amar ao próximo. Não, e aí? Esse foi Judá, né? Vão ser castigados, eles rejeitaram a minha lei, adoraram os mesmos deuses falsos que os antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, vou destruir as fortalezas de Jerusalém. E aí, beleza. E aí, vai adiante e chegamos em Israel. E Deus condena ali Israel. Por qual motivo? Vamos ler. O povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles vendem como escravos pessoas honestas, que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres, que não podem pagar as dívidas que fizeram para comprar um par de sandálias. Eles perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças com pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos. Eles comem os sacrifícios nos altares pagãos. Eles são 3 vezes pior do que os outros. Eles não só desonram ao Senhor, profanam o santo nome de Deus, como eles estavam sendo ainda mais cruéis e piores do que qualquer outro. Como assim? Esse daqui, Síria, vai dizer assim, eu tô no capítulo 1, tá? Eles vão falar assim: eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Isso daqui vai falar sobre uma tortura mesmo, uma tortura. Mas, gente, como assim o povo que era de Deus vende como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas? Ou seja, ele foi na tendinha ali de um cara, e aí ele virou e falou: cara, eu tô devendo para outra pessoa, mas eu preciso comprar um par de sandálias para o meu filho. Eu vou comprar esse par de sandálias aqui e mais pra frente eu vou pagar essa pessoa. Era um par de sandálias. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. E aí, Deus vai finalizar falando assim: vocês se esqueceram quem levou vocês para essa terra? Vocês se esqueceram quem deu essa terra para vocês? Vocês se esqueceram que vocês eram lá atrás, no Egito? Vocês eram todos escravos. Vocês todos eram pobres, cegos e miseráveis. Todos nós somos. Porque você cresceu um pouquinho, você está humilhando o seu irmão que não cresceu, que não está podendo pagar a sua dívida. Eles se tornaram ainda pior. Eles estavam deitando com prostitutas em templos pagãos. O povo de Deus. O povo que conhecia. Porque os outros eram ignorantes, os outros não tinham essas leis e esses mandamentos, mas esse povo tinha.
Eles sabiam que era errado e mesmo assim faziam. E a gente fala assim, tipo, indignado, mas sabe aquela pessoa que foi encontrada pelo Senhor, foi lavada, foi curada, foi restaurada, sentiu a presença do Senhor, chorou, 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 mas hoje, sabe, entendeu quão miserável, e eu vou passar só um pouquinho do meu horário, quão miserável ela era, quão pecadora, como o Senhor a resgatou, sabe, de um profundo abismo, né, de uma vida totalmente errada. E eu tenho eu tenho assim, isso claro na minha cabeça. E aí Deus a transportou para o reino da sua maravilhosa luz, né, para uma vida melhor, deu condições, deu saúde, deu estratégia de vencer na vida, de ajudar, e aí ajudou ela a se reerguer, e aí de repente essa pessoa tá de novo cometendo as outras coisas, as mesmas coisas que antes, só que agora, às vezes em nome de Deus, às vezes em nome de Deus, às vezes se afastou de Deus, se esqueceu, né? Se esqueceu também de o que Deus fez por ela. Ah, gente, por favor, pelo amor de Deus. E a gente consegue ser pior, viu? Sabe aquela história que Jesus conta? Que o diabo vai lá e sai da casa, né? Foi expulso, sai da casa e vai vagar pelo deserto. Mas aí quando ele volta, essa pessoa esqueceu de preencher a vida dela com o Senhor. E aí ele encontra a casa varrida, toda limpa, ele volta 7 vezes pior. Ele volta e vai buscar mais 7 outros demônios. É isso, a gente se torna pessoas piores. Quando a gente conhece o Senhor, se você é ignorante, torça para continuar na ignorância, se você não quer seguir isso até o fim. Mas a partir do momento que você conheceu, tudo que você fizer daqui por diante, se você não se colocar nesse lugar de busca, sabe, constante de Deus, você vai se tornar uma pessoa pior. Você pode retroceder a ponto de se tornar uma pessoa pior. Corrigindo as minhas palavras, né? É isso, meu tempo já se esgotou pra caramba. Tchau. Bom domingo pra vocês. Deus abençoe.